No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento de constelação familiar na sua modalidade de atendimento individual, em especial o atendimento online. Então, para você que está chegando e às vezes não conhece constelação familiar, a gente vai explicar como funciona, qual é a base, como funciona o processo, e para quem já conhece, explicar um pouco da diferença no atendimento individual, eliminar alguns mitos também do atendimento online, suas diferenças e entender a sua funcionalidade. Se você está chegando aqui agora e ainda não conhece o nosso canal, considere se inscrever e se esse vídeo te interessar, for um assunto relevante, dá o seu joinha aqui embaixo, porque isso faz com que o YouTube te avise quando tiverem conteúdos, não só nossos, mas de outros temas que também são relevantes para você. A constelação familiar é uma terapia breve e, portanto, ela sempre trabalha focada em uma questão, que a gente chama aqui de tema. Um problema, uma dificuldade, um bloqueio, um padrão de repetição, uma autossabotagem, algo que você percebe acontecendo na sua vida, mas de ordinário não sabe o porquê que sempre entra naquele padrão. De fato, acontece. E nós vemos as consequências que parecem livres de escolhas, pelo menos conscientes, mas você vive o mesmo tipo de relacionamento, só vai trocando de parceiro e parece que é o mesmo padrão, ou o mesmo tipo de problema no trabalho, nas relações com amigos, de uma forma geral, entre outras possibilidades. Então, a gente vai notando, e essa é base da visão sistêmica das constelações familiares, o entendimento que muitos desses padrões de repetição e bloqueio são consequências de um emaranhado sistêmico, ou seja, uma lealdade inconsciente que nos leva a repetir padrões da nossa família ou carregar pesos que não deveriam ser dos nossos. E fazemos isso sem perceber, porque, por amor, nesse movimento cego, como a gente chama, nós desejamos pertencer, desejamos fazer parte, ter alguma aliança. E quanto mais raiva, julgamento, críticas, mais leal a gente busca ser sem perceber. Isso é o mais comum em entendimento geral quando a gente vai olhar para as constelações familiares. Técnica essa que não foi inventada pelo Bert Hellinger, como muita gente fala, mas ela foi ali aprimorada, por isso que se fala constelação familiar segundo Bert Hellinger. Esse modelo terapêutico já existia, com um outro padrão, e a partir de vários outros modelos de terapia, o Bert Hellinger foi juntando, né, a abordagem até ficar nesse padrão que a gente conhece hoje em dia, ou pelo menos conhecia ali até o início, né, dos anos 2000, quando o Instituto Hellinger começa a assumir uma outra postura. A gente pode falar sobre os movimentos, né, as épocas da abordagem da constelação familiar e o trabalho do Bert Hellinger nessa caminhada e a diferença a partir ali do trabalho da Sophie Hellinger, a segunda esposa dele. Mas aqui para a gente o que importa é falar um pouquinho sobre o atendimento individual para quem está chegando, tentando entender como funciona. A constelação familiar, de forma tradicional, se utiliza de um grupo de pessoas para a representação desse sistema familiar da pessoa que está constelando, como a gente fala, a pessoa que busca o processo terapêutico. Essas pessoas, que são muitas vezes convidadas, vão fazer parte de um workshop, vêm aprender também através das orientações do trabalho da terapia sistêmica, da visão das constelações familiares, elas desconhecem a história da pessoa que está vendo constelar, não é? É importante que seja assim para que elas possam participar das representações de forma totalmente neutra. E toda a orientação para participação é apenas de se posicionar no espaço e deixar que o corpo traga os sentimentos que vão aparecer. E isso acontece naturalmente, qualquer pessoa consegue atravessar esses mesmos sentimentos. E o terapeuta vai apenas conduzir aquela dinâmica, sem impor coisa alguma, que é uma coisa também importante ser dita e muitas vezes é mal interpretada, ou com profissionais que às vezes trazem uma visão impositiva, que está longe de ser a base da constelação familiar. No atendimento individual, por outro lado, nós utilizamos objetos, geralmente bonecos, é o padrão mais comum, para a representação desse sistema familiar. Utilizamos para a representação do próprio consultante, a pessoa que vem para o processo terapêutico, às vezes ali para pessoa, membros da família, puramente dito, ou qualquer outra pessoa numa relação, ou ainda para representar um sintoma, para que se tenha a possibilidade de, através de um exercício projetivo, perceber-se lidando com aquele sintoma, lidando com aquela dificuldade ou com aquela situação,
E assim, o próprio consultante, a própria pessoa que vem para o processo terapêutico consegue se perceber melhor diante de alguma questão. Então, os bonecos são utilizados através das representações dessa forma. Da mesma forma como nós utilizamos os bonecos, e isso pode ser feito com objetos, como estamos aqui gravando, ou pode ser feito numa plataforma digital. É possível fazer também quando é o atendimento online. Quando o atendimento é presencial, os bonecos são a forma mais comumente utilizada. Nesse processo, a pessoa que vem constelar, ela traz o tema, como eu disse. É muito comum consteladores fazerem uma breve entrevista para entender como é o processo da organização familiar, ou pelo menos em torno, né, no entorno do tema, do problema que a pessoa trouxe e deseja tratar, deseja resolver. Eu, comumente, costumo não perguntar absolutamente nada, porque isso aparece na constelação. Os sentimentos vão aparecer e a gente vai lidar com eles durante o processo. Embora eu não pergunte nada sobre a vida da pessoa, eu costumo fazer 3 perguntas para que fique claro para ela mesma o que ela está buscando de fato, qual é a dificuldade que ela precisa lidar e quer resolver, melhorar, aprimorar. E essas 3 perguntas são todas em relação ao tema que a pessoa veio lidar, a dificuldade que ela deseja lidar e resolver. E dessas perguntas, a gente faz um exercício também para que a pessoa se perceba, perceba como o seu corpo reage, como são seus sentimentos em relação àquele problema. E muitas das vezes, já nesse processo inicial, é comum que a gente note sentimentos, a própria pessoa note sentimentos que parecem contraditórios. Tenho um problema, mas me sinto feliz de alguma forma com esse problema. Me sinto leve, ou me sinto com raiva de uma outra coisa que parece que não tem nada a ver com aquilo. A própria pessoa ela vai se percebendo, muitas das vezes, algo que teríamos a possibilidade no dia a dia, mas evitamos de fazer, porque estamos sempre presos naquele sintoma, naquele problema. Então, vai o primeiro exercício, não é? O elencar do tema a ser constelado. Segundo, a gente passa pelo que a gente chama de montagem da constelação. Através dos objetos, dos bonecos, o próprio consultante vai escolher as representações e vai posicionar as representações como ele ou ela desejar. É sempre um processo da própria pessoa. E a partir dessa montagem, a gente inicia a constelação, ou a chamada fase diagnóstica. É onde a gente começa, juntamente, terapeuta e consultante, começam a perceber as dinâmicas que acontecem, as posições e sentimentos diante de cada situação envolvendo aquele tema. E aí algumas coisas vão ficando mais claras. Coisas que a gente não percebia, porque o que de ordinário aparece na sua constelação, no seu atendimento. 3 coisas, como eu sempre digo. Primeiro, coisas que você já sabe sobre a sua vida, história e família, mas eu não teria como saber porque não perguntarei. Segundo, coisas que você sabe sobre a sua vida, história e família, mas evita de olhar, porque a gente tem a tendência a colocar parte da nossa história na luz e uma outra parte na sombrinha. A gente não quer ver, não quer lidar com algumas coisas. E terceiro, podem aparecer coisas dinâmicas que são anteriores à nossa existência nessa família. Mas, para além de uma maldição ou algo espiritual, não tem nada a ver com isso, são comportamentos que a gente vai assimilando. Por exemplo, você pode se lembrar quem te ensinou a andar de bicicleta ou a cozinhar, mas talvez você não se lembre quem te ensinou a lidar com raiva, lidar com frustração, lidar com alegria, lidar com amor. É uma coisa que simplesmente foi fazendo parte do nosso dia a dia e a gente assume como o normal. Você já deve ter notado que quando você lida com outra pessoa, vai morar com outra pessoa, é muito diferente. Coisas que são comuns para ela não são para você, são estranhas. E o contrário também, porque são culturas diferentes. Mas a gente assume como se fosse o comum, o normal. Não é? Então a gente vai percebendo essas dinâmicas ao longo da constelação também. Para que venha à tona o ponto principal, que é o que eu não estou conseguindo ou não estou querendo ver. O que está inconsciente nesse processo. Onde está a minha parte também aqui? Onde está algum ganho que eu estou tendo nesse problema que eu estou evitando de olhar? Ou onde está uma dificuldade que eu não quero lidar? De alguma forma está sendo conveniente não lidar com isso. E quais são as dificuldades, dores e problemas que eu estou tentando resolver, mas não me cabe? Não é meu lugar me meter. Quando isso vai aparecendo, o próprio consultante tem a possibilidade de olhar, se experimentar e muitas das vezes poder falar coisas que estão travadas há muito tempo. Experimentar a fala sobre, por exemplo, um julgamento, uma crítica, um desejo, um amor, uma raiva.
e que muitas vezes a gente evita de falar, se acha errado, equivocado falando, mas quando a gente coloca para fora, isso já gera leveza e uma visão mais clara sobre o nosso posicionamento. Esses são todos experiências e processos vividos na fase diagnóstica. Até quando fica claro o que está acontecendo, a gente vai para a fase de tratamento, onde essas frases são ditas, onde é possível se experimentar numa posição mais saudável diante do próprio sistema familiar e onde é possível olhar de uma forma mais madura para o sintoma, para aquele problema que muitas das vezes até estava sendo uma espécie de muleta. E muitas vezes era realmente difícil, mas que a gente estava carregando desnecessariamente. E poder experimentar, olhar para o ponto principal de dor. Quando aquilo que está inconsciente se torna consciente, a gente experimenta leveza em relação ao assunto e uma visão mais clara e madura. Ou seja, qual é a parte que me cabe. Com isso, diferente do que muitos acreditam sobre constelação familiar, não se trata de passar pano em quem é um criminoso, alguém que cometeu algo muito sério numa história. Não é? Trata-se da gente olhar para a parte que nos cabe e para assumir a nossa posição dali para frente. Então, quando a gente fala sobre isso, é entender que não significa que tudo é culpa nossa, tudo é responsabilidade nossa. Mas também não significa dizer que nós somos completamente inocentes de tudo na vida. Onde está o nosso ponto de dor, também há a nossa força. É sobre isso. Tomar o que é bom e elaborar, lidar, para abrir mão daquilo que é pesado. Porque as histórias, mesmo pesadas, os traumas, as marcas, fazem parte de quem nós somos. Não é possível ignorar, não é possível esquecer. Nunca se trata de esquecer. Trata-se de poder olhar para a história com mais maturidade, poder lidar com isso que faz parte da sua vida. E cada um tem a sua própria história. Toda constelação é única, o seu processo é único. Então, tema, montagem, fase diagnóstica, fase de solução e chegar essa fase de tratamento, melhor dizendo, onde tudo isso é revelado, lidado. Há pessoas que buscam constelação para entender sobre o passado. Eu quero saber sobre o passado do meu avô, da minha avó. Não tem nada a ver com isso, constelação. Tem a ver com você se perceber nessa história, se entender, se assumir e ver qual é a parte que te cabe. Simples assim. Dado esses vínculos afetivos que todos nós temos com o nosso sistema familiar. Terminada então a constelação, entra um período que a gente chama de período de silêncio. Muitos atendimentos, muitos consteladores, depois de uma constelação, liberam e a pessoa segue para a vida dela. Nós aqui costumamos fazer uma sessão de acompanhamento, geralmente 15 dias depois da constelação familiar. Na constelação, nós lidamos com as emoções, com o processo puro que aparece e se apresenta ali. Entramos no período que a gente pede de silêncio, que é um período recomendável para não se falar da sua constelação com ninguém, para não ter opiniões e atravessamentos, nem mesmo com o terapeuta. Lidar com as emoções e com as questões que aparecem e apresentam para você. Depois de 15 dias, em média, existe uma outra sessão, aí sim, onde será conversado, onde se pode conversar, trazer as próprias elaborações, questionamentos, sentimentos como foram experimentados. Aí sim, esse racional ele é muito bem lidado e utilizado para que o processo seja mais rápido, mais eficaz, mais maduro, mas nunca sem antes lidar com as emoções, como elas se apresentam, certo? Esse é um processo como normalmente é feito e da forma que nós fazemos aqui também. Seja atendimento presencial, mas principalmente online, que é a principal forma que nós atendemos, funciona da mesma forma, com a escolha, a montagem da constelação, a percepção de sentimentos que acontece da mesma forma. Se esse ponto é interessante para você, você tem interesse em fazer a sua constelação familiar, acesse o site do Instituto Conheça-te, você pode tirar mais dúvidas, acessar o nosso Instagram também, tem muito conteúdo, e no site tem a parte de agendamento, onde você pode agendar sua constelação. Ela gira em torno do atendimento de 1h30 aproximadamente, podendo variar um pouquinho para mais ou para menos, dependendo da sua constelação. Porque eu volto a dizer, seu processo é sempre único. Esse tema te interessou? Ficou alguma dúvida? Tem coisa que você queira questionar? Deixa aqui embaixo, escreva aqui para a gente. Em tempo, sempre vamos responder e responder na qualidade do que você está buscando. Até a próxima.